Resultados e atualização das tabelas dos campeonatos. Brasileirão Série A. Brasileirão Série B. Jogos de sexta, sábado e domingo. Dias 02, 03 e 04 do 09. Bem-vindos amantes do futebol. Venham conferir as tabelas e os resultados dos campeonatos do Brasileirão Séries A e B. Aproveitem e deixem seu like. Se inscreva no canal. Jogos realizados no dia 2 do 9. O Náutico recebeu o Ituano no Estádio dos Aflitos e saiu vitorioso. O primeiro gol saiu aos 31 do segundo tempo com Geovânio. Os donos da casa ampliaram aos 40 com Souza, e encerrou uma sequência de 4 derrotas seguidas. Com a vitória, o Náutico permanece na lanterna do campeonato. Já o Ituano permanece no meio da tabela. O Grêmio, na sua arena, recebeu o Vila Nova. O Grêmio voltou a vencer após 4 jogos sem vitórias. O tricolor gaúcho abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. As equipes criaram chances, e quem conseguiu balançar as redes foi o Grêmio, que ampliou o placar com Tassiano aos 17 do segundo tempo. O VAR checou o gol e demorou 5 minutos para confirmar o gol legal. Aos 32, Mateuzinho diminuiu o placar, dando números finais à partida. Com a vitória, o Grêmio abre 6 pontos do primeiro time fora do G4. Já o Vila Nova perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento, e agora assume a vice-lanterna. Jogos realizados no dia 3 do 9. O Novo Horizontino recebeu o CSA. As equipes terminaram a partida empatados e não se mexem na tabela. O CSA saiu na frente aos 24 do primeiro tempo com Canteiros. O Novo Horizontino empatou aos 36 da etapa final com Hélio. No Brinco de Ouro, o Guarani recebeu o Sampaio Corrêa. Ao 22 da primeira etapa, Giovanni Augusto abriu o placar. O Guarani foi novamente às redes aos 7 da segunda etapa com Yuri Tanque. Aos 19 minutos, o Sampaio Corrêa até descontou, mas a arbitragem anulou o gol após checagem de vídeo, por impedimento. Aos 26, Bruno José deu números finais ao placar. O Guarani, com a vitória, subiu uma posição, ficando próximo de sair da zona da degola. Já o Sampaio Corrêa ficou estacionado na 12ª posição. O Brusque recebeu o Vasco no estádio Augusto Bauer. Em um jogo com 2 gols anulados, de forma correta, o Brusque venceu o Vasco por 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Gabriel Tagliari, aproveitando o rebote do goleiro Thiago Rodrigues após defender o pênalti cobrado pelo próprio Gabriel. Com a vitória, o Brusque sobe uma posição, mas ainda mantém riscos de ir para a zona de rebaixamento. Já o Vasco perdeu a 3ª colocação para o Grêmio, mas ainda se mantém no G4. O CRB jogou contra o Sport no estádio Rei Pelé. Os atacantes do CRB aproveitam a oportunidade e marcam 2 gols e a equipe de Alagoas vence. Os gols foram marcados por Anselmo Ramon aos 22 da primeira etapa e o segundo com Fabinho aos 31 do segundo tempo, dando os números do placar. Com a vitória, o CRB chega aos 39 pontos na 7ª colocação. O Sport permanece com 40 pontos na 6ª colocação. Na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrentou o Tombense. O time do Tombense até saiu na frente aos 23 da primeira etapa com Everton Galdino. O Tombense ainda quase marcou o segundo no final da primeira etapa. Logo às 5 do segundo tempo, pênalti para o Bahia. Lucas Mugni foi para a cobrança, e aos 8 empatou a partida. A virada veio no ataque seguinte, aos 11 minutos, Vitor Jacaré estufando as redes do Tombense. E deu tempo para mais um. Copete marca o terceiro da equipe baiana aos 39 minutos. Com a vitória, o Bahia se firma na vice-liderança. O Tombense permanece na parte de cima da tabela. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu a Ponte Preta pelo placar de 3-0. Logo no início da partida, aos 6 minutos, o zagueiro Vitor Ramos abriu o placar para o time da casa. Cristian ampliou o placar aos 17 do segundo tempo. E novamente ele, Cristian, foi às redes, aos 29 da etapa final.
Com a vitória, a Chapecoense respira um pouco. A Ponte Preta continua no meio da tabela. No último jogo da Série B nesse sábado, o Operário enfrentou o Londrina no Germano Krieger. Felipe Garcia, o atacante do Operário, marcou o único gol da partida aos 35 da etapa final. Com a vitória, o Operário fica na porta para sair da zona de rebaixamento. O Londrina, por sua vez, perdeu a oportunidade de encostar no G4. No Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Avaí. Em jogo dos times na zona de rebaixamento, ninguém conseguiu um resultado bom. Os times empataram em 1-1. O Lanterna Juventude viu o Avaí se aproveitar de um erro de saída de bola e abrir o placar aos 13 minutos do segundo tempo com Bissoli. Aos 22, após checagem de vídeo, o árbitro marcou pênalti para o time da casa. Aos 24, Chico marcou para o Juventude. O Juventude, a cada rodada que passa, segura a lanterna da competição com mais força. Já o Avaí não vem apresentando futebol para sair da zona de rebaixamento. Em duelo paulista, o Bragantino recebeu o Palmeiras no Nabi Shedid. O time da casa mostrou um bom futebol na etapa inicial e chegou a abrir 2-0. Com gols de dois ex-jogadores do Palmeiras. O primeiro veio com Lucas Cândido aos 24 e aos 35 foi a vez de Arthur. Quando parecia que o primeiro tempo inteligência artificial acabar 2-0, o goleiro Cleiton saiu mal do gol e conseguiu dar um soco na bola para o próprio gol, marcando contra. Na segunda etapa, o Palmeiras chegou ao empate aos 25 com Merentiel, que tinha acabado de entrar. Foi o seu primeiro gol com a camisa alviverde. O Palmeiras segue na liderança isolada com 7 pontos do vice-líder Flamengo. Já o Bragantino permanece no meio da tabela. O Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, recebeu o Fluminense. O Atlético saiu vencedor da partida, com um gol de Pablo aos 25 da primeira etapa, definindo o placar. O Atlético Paranaense, com a vitória, permanece no G6. O Fluminense perdeu a chance de chegar à vice-liderança e ainda saiu do G4. Jogando no Independência, o América Mineiro recebeu o Coritiba. O time mineiro abriu o placar aos 29 do primeiro tempo com Pedrinho. Aos 32 da etapa complementar, Mateuzinho deu números finais ao jogo, ampliando o placar. Com a vitória, o Coelho entra na disputa por uma vaga no G6. O Coritiba, com a derrota, voltou à zona de rebaixamento. Jogos realizados no dia 4/9. Encerrando a 28ª rodada, o líder Cruzeiro recebeu o Criciúma no estádio do Mineirão. O time visitante saiu na frente aos 39 do primeiro tempo com Igor. A Raposa ainda teve um jogador expulso aos 39 da segunda etapa. Rafa Silva levou o segundo amarelo após reclamação. Mas o Cruzeiro continuou insistindo e não recuou só por ter um a menos, e foi premiado com gol de Bruno Rodrigues aos 45 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Cruzeiro permanece na liderança isolada, com 9 pontos de vantagem. O Criciúma, por sua vez, fica na parte de cima da tabela, mas perdeu a chance de se aproximar do G4. O Flamengo, jogando no Maracanã, recebeu o Ceará, e diferente do que vinha jogando, fez um jogo irreconhecível. Jogou sem padrão e não jogou bem. O Ceará saiu na frente com Jô aos 43 da primeira etapa. O Flamengo começou bem o segundo tempo e aos 7 com Gabigol empatou a partida. Aos de 16, o Ceará viu seu atacante José expulso por reclamação. O Flamengo não soube aproveitar a vantagem numérica, e viu Gabigol também por reclamação levar o segundo amarelo e ser expulso aos 48 do segundo tempo. O Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O Vozão ficou fora da zona de rebaixamento. Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Internacional. A torcida corintiana comemorava o 112º aniversário do Timão. Essa empolgação quase foi interrompida, pois aos 49 segundos do primeiro tempo, o alemão abriu o placar para o Inter. O gol do Inter acordou o Timão, que começou a atacar, e aos 12 minutos Balbuena empatou a partida. A virada corintiana veio aos 18 do primeiro tempo com Yuri Alberto, aproveitando uma falha do goleiro Daniel.
A primeira etapa terminou com o Timão na frente para a alegria da torcida. No segundo tempo o Inter começou mais ofensivo, após as mudanças do técnico Mano Menezes. E o time gaúcho chegou ao empate com um belo gol de Alan Patrick aos 21 da segunda etapa. Com o placar os dois times perderam a oportunidade de chegar à vice-liderança. Os dois times estão no G4. O Botafogo foi ao Castelão enfrentar o Fortaleza. O time carioca surpreendeu o Fortaleza e venceu a partida por 3-1. O Fortaleza vinha de 5 vitórias consecutivas. O Botafogo abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Eduardo. Aos 35 novamente Eduardo, o Botafogo ampliou a vantagem. Aos 7 minutos do segundo tempo Fortaleza teve a oportunidade de diminuir o placar com Thiago Galhardo batendo o pênalti, mas Gatito Fernandes defendeu a cobrança. Aos 18 da segunda etapa Marçal com um golaço marcou o terceiro do Botafogo. Aos 24 Moisés fez o de honra para os donos da casa, mas não foi o suficiente. Com a vitória o Botafogo se afastou da zona de rebaixamento. O Fortaleza continua na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. No Antônio Ascioli o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Mineiro. O time mineiro levou a melhor no confronto. Aos 49 minutos da primeira etapa Keno abriu o placar para o clube mineiro. Logo aos 12 da segunda etapa Hulk ampliou para o Galo dando números finais ao confronto. Com a derrota o Dragão fica na zona de rebaixamento. O Galo na sétima colocação briga por uma briga no G6. O último jogo da noite na Arena Pantanal o Cuiabá recebeu o São Paulo em confronto direto para fugir da zona de rebaixamento. O Cuiabá iniciou a partida melhor, atacando, e numa bobeada da zaga o zagueiro Ferraresi cometeu um pênalti a favor do Cuiabá aos 4 minutos de jogo. Aos 6 Daverson bateu e converteu para o time da casa. Aos 8 do segundo tempo parecia que o jogo iria ficar mais tranquilo para o Cuiabá, pois Wellington do São Paulo recebeu o segundo amarelo de forma imprudente e foi expulso. O Cuiabá não soube aproveitar a vantagem numérica, perdeu algumas oportunidades, e viu o São Paulo conseguir empatar aos 34 do segundo tempo com o zagueiro Luizão. Classificação Tabela Brasileirão Série A. Primeiro colocado, Palmeiras, com 51 pontos. Segundo colocado, Flamengo, com 44 pontos. Terceiro colocado, Corinthians, com 43 pontos. Quarto colocado, Internacional, com 43 pontos. Quinto colocado, Fluminense, com 42 pontos. Sexto colocado, Atlético Paranaense, com 42 pontos. Sétimo colocado, Atlético Mineiro, com 39 pontos. Oitavo colocado, América Mineiro, com 35 pontos. Nono colocado, Santos, com 34 pontos. Décimo colocado, Bragantino, com 32 pontos. 11º colocado, Goiás, com 32 pontos. 12º colocado, Fortaleza, com 30 pontos. 13º colocado, Botafogo, com 30 pontos. 14º colocado, São Paulo, com 30 pontos. 15º colocado, Ceará, com 28 pontos. 16º colocado, Cuiabá, com 26 pontos. 17º colocado, Coritiba, com 25 pontos. 18º colocado, Avaí, com 24 pontos. 19º colocado, Atlético Goianiense, com 22 pontos. 20º colocado, Juventude, com 18 pontos. Classificação Tabela Brasileirão Série B. Primeiro colocado, Cruzeiro, com 59 pontos. Segundo colocado, Bahia, com 50 pontos. Terceiro colocado, Grêmio, com 47 pontos. Quarto colocado, Vasco, com 45 pontos. Quinto colocado, Londrina, com 41 pontos. Sexto colocado, Sport, com 40 pontos. Sétimo colocado, CRB, com 39 pontos. Oitavo colocado, Tombense, com 39 pontos. Nono colocado, Criciúma, com 38 pontos. 10º colocado, Ituano, com 37 pontos. 11º colocado, Ponte Preta, com 36 pontos. 12º colocado, Sampaio Correia, com 35 pontos. 13º colocado, Novo Horizontino, com 33 pontos. 14º colocado, Chapecoense, com 32 pontos.
15º colocado, Brusque, com 31 pontos. 16º colocado, CSA, com 31 pontos. 17º colocado, Operário, com 30 pontos. 18º colocado, Guarani, com 29 pontos. 19º colocado, Vila Nova, com 28 pontos. 20º colocado, Náutico, com 24 pontos.